Foi numa leva que acabou. A gente sabe que cidades geralmente nascem de batalhas, de rotas de comércio, de decretos. Mas e se uma cidade nascesse de uma canção? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história fascinante de Maringá, um lugar que tem a sua identidade, o seu próprio nome, moldado pela melodia de uma música. Parece coisa de filme, né? Mas essa é a história real de Maringá. Agora, a pergunta que fica é: como, exatamente, uma simples canção se transforma na certidão de nascimento de uma cidade inteira? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A resposta para essa pergunta está na mistura de alguns elementos. A vida dura dos pioneiros desbravando o norte do Paraná, uma música que grudou na cabeça do Brasil inteiro e virou quase um hino para eles, e a sacada genial de uma mulher que soube ouvir o que a floresta estava literalmente cantando. Bom, e tudo começa, claro, com a música. A melodia que deu não só o nome, mas também um pouco da alma do que viria a ser Maringá. A gente está em 1931. O compositor Joubert de Carvalho lança Maringá. A letra contava a história de Maria do Ingá, uma cabocla que tinha deixado o sertão. Mas para ficar mais musical, mais sonoro, o nome foi encurtado. Virou Maringá. A música, que fala de saudade, de seca, explodiu. Virou um sucesso nacional na hora. E é exatamente aqui que o destino da música e o da futura cidade se cruzam. Pensa só, anos 40, os trabalhadores, os pioneiros, abrindo caminho na mata fechada do norte do Paraná. Longe de casa, cansados, o que eles faziam? Eles cantavam Maringá para aliviar a saudade. Aquela melodia ecoava por uma cidade que nem sequer existia ainda. E aí vem o momento chave da nossa história. Elizabeth Thomas, que era esposa de um dos diretores da Companhia de Terras, ouvia todos os dias aqueles homens cantando. E ela teve uma ideia brilhante. Ela sugeriu que aquele novo povoado que estava nascendo ali fosse batizado com o nome da canção que já tomava conta do ar. A sugestão foi aceita e pronto, nascia a Cidade Canção. Mas olha, esse nome poético era só o começo. Maringá não nasceu de qualquer jeito, não. Ela foi uma cidade pensada, meticulosamente planejada. Vamos ver agora como essa visão de cidade-jardim saiu do papel. Essa história planejada, na verdade, começa bem antes. Lá em 1923, investidores britânicos já tinham visto o potencial daquela terra roxa, super fértil. 20 anos depois, em 43, o urbanista Jorge de Macedo Vieira é chamado para desenhar uma cidade inteira do zero. E, finalmente, em 10 de maio de 1947, Maringá é fundada oficialmente. A grande inspiração do Vieira foi esse conceito de cidade-jardim. A ideia era muito ousada para a época, viu? Em vez de só dividir a terra em lotes e vender, o plano era criar um lugar onde o urbano e a natureza vivessem em harmonia, sabe? Com avenidas bem largas, muito verde e tudo isso respeitando o relevo natural. E aqui dá para ver bem a diferença dessa abordagem. De um lado, o crescimento que a gente costuma ver, meio caótico. Do outro, o plano da Companhia de Terras. Uma cidade principal como Maringá e cidadezinhas de apoio a cada 15 quilômetros. E o mais importante, todos os lotes rurais com acesso garantido à estrada e água. Isso foi uma verdadeira revolução no jeito de colonizar o interior do Brasil. Tá, mas e na prática? Qual foi o resultado de todo esse planejamento? Como é que aquela visão de décadas atrás se reflete na Maringá que a gente conhece hoje? Um dos legados mais óbvios está nesse número aqui, ó. 26 metros quadrados de área verde por habitante. É uma das maiores taxas de todo o Brasil. Ou seja, aquela ideia de cidade-jardim desenhada lá atrás não ficou só no papel, não. Virou uma realidade verde que se pode ver e sentir. E as conquistas não param por aí. A ONU nomeou Maringá como uma cidade-árvore do mundo, colocando ela ao lado de gigantes como Nova York e Paris. O saneamento é quase total, com 100% de tratamento. E a cultura da bicicleta é forte, com o dobro da média nacional. Fica claro que as sementes daquele planejamento inicial continuam dando frutos muito bons até hoje. E qual o resultado de tudo isso? Um crescimento populacional que, olha, é impressionante. De quase 40 mil habitantes em 1950, a cidade pulou para mais de 400 mil em 2022. É a prova de que as pessoas foram atraídas por essa promessa de qualidade de vida, uma promessa que foi cumprida. Mas a gente sabe que uma cidade é muito mais do que ruas e árvores, né? Uma cidade é feita de gente. E as pessoas que construíram Maringá formam uma comunidade tão rica e diversa quanto a sua história. Os dados do censo mostram um verdadeiro mosaico cultural. A cidade foi erguida por migrantes de todos os cantos do Brasil e também por imigrantes de várias partes do mundo.
A influência forte das comunidades japonesa, italiana e alemã, por exemplo, é uma marca registrada que ajudou a criar a identidade única de Maringá. Chegando ao fim da nossa jornada, o que a gente pode aprender com a história de Maringá? Vamos resumir um pouco o legado extraordinário dessa cidade. Primeiro, tudo começou com uma melodia, uma simples canção sobre saudade que quase por acaso acabou dando nome a um sonho de cidade. Depois, esse sonho virou um plano detalhado, uma visão de cidade que desde o comecinho queria integrar as pessoas com a natureza e não o contrário. E hoje, esse plano é uma realidade vibrante. Maringá se tornou a prova viva de que desenvolvimento, de que crescimento e alta qualidade de vida podem sim andar de mãos dadas. A história de Maringá deixa a gente com uma reflexão muito poderosa. Numa época em que tantas cidades crescem de forma desordenada, caótica, ela nos lembra do poder que um planejamento bem feito tem e do poder de uma identidade que nasce da cultura do povo. A pergunta que fica é: o que essa visão, nascida de uma canção há quase 80 anos, pode ensinar sobre as cidades que a gente quer construir para o futuro? Para ter felicidade é preciso que a saudade vá bater no outro mundo.